tarde a todos, Pastor Paulo por cá novamente. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma palavra aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Uma palavra maravilhosa de fé, né? Muitas das vezes nós colocamos, aliás, nós falamos que temos fé e não colocamos a nossa fé em ação. A Bíblia diz que Deus é poderoso para trabalhar em cima da nossa fé. E diz para que nós venhamos estar profetizando a vitória sobre as nossas vidas. Deus ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Para que eu e você venham a ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho aqui um rápido testemunho, né? Certa feita, um bom tempo atrás, eu fiz a obra na cidade chamada Jacuí, onde havia muitas montanhas, muitos morros, muita subida, e era difícil fazer obra naquele lugar. Era difícil obrar naquele lugar porque para se locomover, para fazer visita, era muito cansativo. Então, como eu estava sem nenhum carro, estava de a pé, eu precisava fazer obra, mas havia necessidade de um veículo naquele lugar. Então eu comecei a profetizar na minha vida. Comecei a profetizar. E muitas das vezes eu falei, as pessoas vão pensar que eu sou doido. Porque eu olhava para a garagem de casa e falava, olha, tem um carro na minha garagem. O meu carro está na minha garagem. Há um veículo na minha garagem. E muitas das vezes eu falava para minha filha, filha, vai até a garagem e vê se o pai deixou o som do carro ligado. E minha filha, ela entendendo, né, a situação, ela sabendo do que eu estava falando, ela ia lá, olhava e falava, pai, o senhor desligou o som do carro. E outras horas eu falava para minha esposa, olha, dá uma olhada, vê se eu fechei a porta do carro. E ela ia até a garagem também e falou, olha, a porta do carro está fechada. Só que não havia nada lá. Não tinha carro, não tinha veículo nenhum na garagem. Mas eu estava olhando com meus olhos espirituais, eu estava agindo com fé. E dias após dias eu falando para minha filha, para minha esposa, elas iam conferir. Filha, eu coloquei o carro na garagem. Ela ia até a garagem e falava, rapaz, o carro está na garagem. Falava para minha esposa, olha, você deixou o farol do carro desligado, né? Eu acho que eu esqueci ligado. A minha esposa ia até a garagem e falava, não, está apagado. Tudo agindo com fé, profetizando, olhando com os olhos espirituais. Porque Deus ele pode trazer à existência aquilo que não existe para que você possa ser abençoado. Então eu estava agindo dessa maneira. Estava agindo dessa maneira e tinha uma irmã que hoje está com Deus, né? Está no seio de Abraão, e eu falava para aquela irmã, olha irmã, está vendo lá o meu carro na garagem? E ela olhava assim, eu acho que ela pensava, esse pastor é doido, não tem nada lá. Ela não via, ela olhava assim, não via nada, eu acho que ela falou, esse pastor está ficando doido. Eu chegava para outra irmã, né, e falava, olha lá irmã, está vendo meu carro? Ela falava, então não pastor, o pastor deve estar ficando doido, né? E passando alguns dias, a primeira irmã, comecei a profetizar, falar, olha lá irmã, o meu carro está lá na garagem. E ela dava um sorrisinho, daí ela entendeu, ela falou, olha pastor, verdadeiramente seu carro está na garagem. E ele é branco. Então eu falei, irmã, ele não é branco não, ele é colorido, eu sou enjoado. E é um grande carro, pode olhar irmã. Daí ela olhava assim, ela falou, irmão, tem um carro na sua garagem. Daí ela começou também a contemplar, olhar com os olhos espirituais. E o que aconteceu? Muitos achavam que eu estava ficando doido. E eu estava lá profetizando e minha filha sempre conferindo para ver se o carro estava tudo normal, se estava tudo desligado. Minha esposa olhava se a porta estava fechada, a porta aberta. E não tinha nada naquele lugar. Mas nós agíamos com fé. Por que eu estou falando isso? Para que você venha agir com fé também, colocar a tua fé em prática, colocar a tua fé em ação. Passaram dias, querido. O que aconteceu? Eu saí lá de Jacuí, da cidade de Jacuí, Minas Gerais, e vim para São Paulo. E Deus me preparou, Deus me deu um carro. E de repente eu voltei para aquela cidade lá, voltei sem um carro. E uns dias depois o meu irmão chegou, levou o carro para mim, e aquele carro estava na garagem. Por quê? Porque eu agi com fé. Eu comecei a enxergar uma coisa que não existia. E Deus fez com que estivesse aquele veículo naquele lugar, porque havia necessidade de nós fazer obra. Havia necessidade de ter um veículo naquele lugar. Porque Deus
Ele traz à existência aquilo que não existe para que você venha a ser plenamente abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele veículo passou a estar na minha garagem, ou seja, Deus honrou a minha profecia. Deus honrou, sabe, os olhos da fé que eu estava usando, olhando pela fé, e Deus me honrou. Eu estou falando isso para quê? Para que você venha agir com fé também. E de repente os irmãos da igreja começavam a ver aquele carro na garagem, falando, nossa irmão, é verdade. Se você começar a profetizar, você começar a enxergar com os seus olhos espirituais, Deus vai fazer um milagre e começar a agir dessa forma, dessa maneira. E outra hora, querido, outra hora eu estava também na cidade de Florianópolis fazendo uma obra lá. E teve um irmão lá que falou, nossa, olha pastor, como eu gostaria de ver minha família na igreja. Gostaria de ver minha família aqui na igreja. Porque eu sei o sofrimento, eu sei o que passa, né, fora da igreja, o que acontece. Daí eu falei para ele, irmão, vamos começar a olhar com os teus olhos espirituais. Começa a olhar com os teus olhos espirituais, eu também vou começar a enxergar a tua família aqui dentro da igreja. Amados, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Passou uns dias, nós começamos a contemplar a tia desse irmão na igreja, a prima, o esposo da prima, as crianças, e de repente estava a mãe desse irmão na igreja, juntamente com o irmão desse irmão e a irmã. Ou seja, nós estávamos agindo com nossos olhos espirituais, começando a enxergar, as pessoas não estavam ali, mas de repente Deus fez com que aquelas pessoas viessem adentrar dentro da igreja e ouvir a palavra dele. Ou seja, Deus traz à existência aquilo que não existe. E nós somos abençoados através dessa palavra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vêm. Deus é poderoso, basta você agir. Não adianta você falar que tem fé e não colocar em ação. Não adianta você falar que, sabe, eu acredito. Não adianta se você não ter fé. Você tem que profetizar. Porque a partir do momento que você começa a profetizar, você começa a decretar a vitória na sua vida, pode ter certeza. Deus ele honra. A partir do momento que você está de acordo com a vontade dele, ele vai honrar aquilo que sai da tua boca em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que eu gostaria de deixar para você nessa tarde. Que Deus abençoe. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho, as notificações. Curta, deixe o seu like, compartilhe. Para que a fé de muitos venha edificar através dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra-te, Deus colocou um carro naquela garagem, onde não tinha nada. Deus ele trouxe a existência, aquilo que não existia, estava lá, para que eu venha a ser abençoado. E assim, na minha e na sua vida, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.